Ao analisar a composição do nosso corpo, nós vimos que o nosso corpo ele é formado por sistemas, sistemas formados por órgãos, os órgãos formados por tecidos e os tecidos formados pela unidade básica e fundamental à vida, que é a célula. A célula ela é formada por substâncias inorgânicas, água e sais minerais, aquelas substâncias que não possuem carbono na sua estrutura base, e as substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. As substâncias orgânicas são aquelas que possuem carbono na sua estrutura base. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar os carboidratos, os glicídios, os açúcares. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Então vamos lá trabalhar esse tema doce que são os carboidratos. Para começarmos, é preciso pensar que se você fala de carboidrato, quimicamente dizendo, nós estamos falando de um carbono hidratado. Hidrata-se alguma coisa com água. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós teremos a composição química do carboidrato sempre formado de carbono, hidrogênio e oxigênio, e o hidrogênio estará sempre na proporção 2:1 de oxigênio. Por exemplo, a molécula de glicose não é C6H12O6. Então, nesse caso, a proporção de hidrogênio e oxigênio será sempre de 2:1, 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. Pois bem, existem diversos carboidratos que são recorrentes nas questões vestibulares e por isso eu prefiro nesse primeiro momento trabalhar as principais importâncias dos carboidratos para que nós tenhamos intimidade com essas moléculas. Por exemplo, uma das principais importâncias dos carboidratos é a função energética. Érica, qual é o carboidrato que tem função energética? Acabei de falar com vocês a respeito da glicose. E o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a glicose está presente nos alimentos que nós ingerimos. Por exemplo, eu comi o pão vai ser ingerido, digerido aqui. O que eu tenho nesse pão, Érica? Amido. Ele vai ser digerido pela amilase salivar, convertida em maltose, maltose em glicose, e a glicose vai passar pela minha boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, vai ser absorvido pelos capilares sanguíneos conduzidos até o interior da célula, e no interior da célula as mitocôndrias irão utilizar essa glicose para realizar o processo de respiração celular, para quebrar essa glicose na presença de oxigênio, virar CO2 mais água e produzir as 38 molequinhas de ATP. Então, pensou em glicose? Glicose é um carboidrato que fornece-nos energia, então tem importância no fornecimento de energia em forma de ATP. Além da função energética, um outro carboidrato importante que nós temos, carboidrato com função estrutural. Érica, quais são os carboidratos com função estrutural? Nós temos, por exemplo, a quitina. Quitina é um carboidrato que entra na constituição do exoesqueleto de artrópodes e, além disso, compõe a parede celular de fungos. Então, quitina é um carboidrato que tem função estrutural. Uma outra função também relevante e de bastante importância é o carboidrato com função de reserva. Em nós, o nosso carboidrato de reserva é o glicogênio. O que acontece? O glicogênio ele vai ser formado quando nós fazemos alta ingestão de glicídios, de maneira geral. Então, se eu estou consumindo mais glicose do que eu gasto, essa glicose vai ser compactada e armazenada no meu fígado e músculos em forma de glicogênio. Então, glicogênio trata-se de um carboidrato de reserva. Nas plantas, o carboidrato de reserva será quem, Érica? O amido. O que acontece lá nas plantas? Ao realizar o processo de fotossíntese, a planta vai produzindo glicose. Lembra? Fotossíntese é
12 de água, 6 CO2, energia vai dar glicose, 6 de água e 6 de O2. Na fotossíntese, a planta então produz glicose, só que ela produz mais glicose do que gasta no processo de respiração. E essa glicose que sobra, ela vai então compactá-la e armazená-la na raiz em forma de amido para utilizar diante de uma adversidade, ou seja, quando a planta não está produzindo, não está fazendo fotossíntese, não está produzindo glicose. E nós temos também os carboidratos com função genética. Ô, Érica, mas tem carboidrato com função genética? Sim. Quando eu analiso o núcleo da nossa célula, ele tem no seu interior armazenado as moléculas de DNA e RNA. Veja que a molécula de DNA, ela é chamada assim, é o ácido desoxirribonucleico. Essa nomenclatura vem de quê? O DNA é formado de nucleotídeo e o nucleotídeo do DNA é formado de fosfato, desoxirribose e a base nitrogenada. Essa desoxirribose é um carboidrato, é uma pentose, veja, methylpropente. Trata-se de uma pentose, o carboidrato que compõe o nucleotídeo do DNA. Assim como o RNA. O RNA também é formado de nucleotídeo. O nucleotídeo do RNA é formado de fosfato, ribose e base nitrogenada. Portanto, o RNA é chamado de ácido ribonucleico, tá? Outra observação que eu quero aqui trazer para vocês. Além de saber essas principais importâncias aqui dos carboidratos, como eu citei, função energética, função de reserva, função estrutural e função genética, eu gostaria aqui de organizar esses carboidratos para vocês em agrupamentos. Quais são os grupos de carboidratos que nós possuímos? Nós temos os monossacarídeos, os oligosacarídeos e temos também os polissacarídeos. O que são monossacarídeos? São os carboidratos menorzinhos, são aqueles carboidratos que têm entre 3 e 7 carbonos. Por exemplo, as trioses, tetroses, pentoses, hexoses. A glicose tem quantos carbonos? 6. É uma hexose, portanto é um monossacarídeo. A desoxirribose tem quantos carbonos? 5. É uma pentose, portanto é um monossacarídeo. Então, os monossacarídeos tratam-se de carboidratos formados a partir de entre 3 e 7 carbonos. Agora, quando eu junto um monossacarídeo com outro, formando, por exemplo, um disacarídeo como a maltose, se eu pego, por exemplo, glicose mais glicose, vai dar o quê? Maltose. Maltose é um disacarídeo. Os carboidratos formados a partir de 2 monossacarídeos encadeados até 10 monossacarídeos encadeados, nós vamos chamar de oligosacarídeos. Oligo quer dizer poucos monossacarídeos encadeados. Então, a maltose, por exemplo, trata-se de uma junção de glicose mais glicose, portanto, oligosacarídeo. Agora, mais de 10 monossacarídeos encadeados, agora sim, nós vamos chamar de polissacarídeo. Poli, então, são muitos monossacarídeos encadeados. Polissacarídeos, os mais importantes e mais recorrentes, que mais você vai observar nas questões vestibulares, que nós temos. O glicogênio é um polissacarídeo, que é a nossa reserva energética, que armazenamos no fígado e músculos. Nós temos na planta o amido, que é um polissacarídeo de reserva. Compondo a parede celular de plantas, nós temos a celulose. Celulose compõe parede celular de plantas e é um polissacarídeo com função estrutural. Nós temos, além disso, vale a pena destacar, além desses polissacarídeos, nós temos que destacar o amido. Amido é o polissacarídeo de reserva das plantas. Então veja, nós temos
De polissacarídeo, os 4 mais importantes, nós temos glicogênio, amido, quitina e, que mais? Celulose. Tudo bem? Então, de carboidratos, o que você precisa saber é basicamente isso. Eu espero ter ajudado vocês até aqui. E eu preciso deixar uma frase que eu considero bastante importante aqui nesse momento da aula. A maioria de vocês que estão assistindo essa aula tem um sonho. E esse sonho é passar no vestibular. Se o seu sonho é passar no vestibular, o meu compromisso com você é caminhar com você até a sua aprovação. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!